de tributar a cadeia do consumidor final de uma forma, do supermercado de outra forma e do distribuidor de outra forma e da produção local outra forma. Não, eles têm uma base de cálculo só, ainda é assim. É bom porque a base de cálculo hoje para cervejarias locais não é 35 mais 2 igual era. É 18 mais 2 de fundo de pobreza, então dá 20. Mas a base de cálculo é 73,63, porra. No final da conta, isso quase vira 120%. Que tem que baixar a base de cálculo para viabilizar mais ainda. Essa questão da pauta, Sabe? resumindo bem, e é uma coisa que eu aprendi com o Sanches, que é uma coisa muito... uma dessas disfunções que existe no Brasil, né? O Sanches trazia um rótulo, uma cervejaria, uma Baker nova lançou uma cerveja e ele trazia. Ela entrava com uma alíquota. E aí, essa alíquota era como eles a fazenda falava, olha, essa cerveja vai ser vendida a R$4 no ponto de venda. Só que não é o preço dela, não é R$4, é mais. Então, quando chegava no ponto de venda e o preço dela era 8, 10, a Receita verificava isso, porque a nota fiscal eletrônica já bate, eles sabem o preço de Eles faziam uma pesquisa a cada 3 meses. A pesquisa, exatamente. Então eles falam, opa, o preço médio dessa cerveja entre 4. E aí que entra outra doideira, porque eles faziam uma média entre o restaurante, que já é mais caro, a conveniência e o supermercado, que são 3 PDVs diferentes. Sim, com características diferentes. Exatamente, e precificação diferente. Uhum. Então, aí aumentava o preço, a base de cálculo. Então, quando ele pedia o outro lote, já pagava o imposto maior. Isso. Eu já não conseguia comprar mais. E aí, já ficava mais caro. E aí, repita isso até inviabilizar a cerveja. Exatamente. Aqui, ó, vai falar um cara aqui que gosta muito disso. Preço médio ponderado, não é isso aí? Exatamente. Cara, é um inferno esse trem. Exatamente. Meu Maria, mas o papo tava tão bom, Jô. A gente tá falando de cerveja, vai falar de imposto. Não, né? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de pagar ICMS. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. É um inferno pro empreendedor, né? Deus, porque demais. você não consegue se planejar. Não. Né? Igual você tá falando, você vendeu um preço agora, daqui 30 dias você já tem que aumentar e vira um loop infinito. Exatamente. E assim, só para fechar esse gancho, que eu acho que é importante, né? Só para conectar esse ponto, é o seguinte: todos os empresários que trabalham com ICMS ST, que estão sujeitos à lista de preço mínimo, estão sujeitos a passar essa dificuldade e ter que fechar a empresa de um ano para o outro devido a essa falta de visão do governo melhorar a forma de cálculo. E arrecadação. Porque, o governo do estado está arrecadando pra caramba. Ok, mas poderia arrecadar muito mais. Tem que pensar diferente. Não é bitolar e focar que nós vamos ser o maior arrecadador de imposto do estado do Brasil. A gente já sabe que é. Mas a metodologia que eles estão utilizando, eles estão cavando um buraco devagarinho que vai chegar a um fosso muito grande. Com isso, deixando de várias empresas estarem aqui produzindo aqui. As empresas começam a fechar, cara. Sim. Aí começa a vir empresa de fora, vender aqui dentro, só nega imposto, aí entra na lista, os caras pegam, notificam, e aí? Mas já deixou de arrecadar. Sim. Porra. Já deixou de arrecadar, o cara já perdeu. Morreu. Aí vai recorrer na justiça, vai saber quiçá se um dia vai receber. Pô, vamos dar prioridade pro empresário aqui fazer dentro. O certo, né? E hoje não tá muito bom você ingressar judicialmente contra uma questão tributária, né? Exatamente. A pessoa ganha agora, a decisão recente do STF, né? Do STF aí, tá falando que essas questões tributárias serão retroagidas. Não existe mais segurança jurídica nessa parte. Não existe. Né? Isso, então, assim, para virar a chave, isso foi um dos motivos que a gente resolveu encerrar as atividades da Única Bebidas. A Única Bebidas era distribuição. A gente comprava das indústrias e revendiam para as redes de supermercados, né? Mas tinha tudo quanto é tipo de cerveja. É isso aí. Pode ter começado com a Baker, mas você tá falando que tinha 1.500 rótulos. A gente chegou a ter 1.500 rótulos. Isso que é legal, né? Porque o cara vem, qual que você distribui? Uma? Não. Você fazia já uma... Apesar do nome ser única, você não vendia uma única cerveja. Exatamente. Legal. Exatamente. Ela era a única... Era a única que não vendia... Cervejaria. Não, cerveja não, distribuidora. Era a única distribuidora. Nós fomos o único distribuidor de cerveja artesanal do estado. Nunca houve um outro distribuidor. Cerveja importada era, assim, especializada. Especiais importadas eram nós. Se chegassem de outra forma aqui, aí começou o B2W, que era da Ambev. Que a galera começou a comprar
pelo site e colocar nas conveniências, porque antes não tinha. Antes a gente era referência única aqui. A gente chegou a ter Ballast Point, uma das melhores americanas do mundo. A gente chegou a ter Bear Republic, né? Demolem. Foi uma época de ouro, assim, de importação de cerveja. Brewdog, a gente distribuiu Brewdog. Foram muitas marcas de questão punks, de dólar e tudo mais. Então via muita coisa boa dos Estados Unidos, da Europa, né? As trapistas, muita cerveja boa.